dia 7 de junho. Nós estamos aqui para agradecer a Deus a vida desta igreja. Deus nos deu a graça de, há 115 anos, plantar uma igreja aqui no município de Manhuaçu. E os anos se passaram. E hoje nós podemos, nesse dia 7, que é exatamente o dia da organização, louvar e bendizer ao Senhor. Nós temos aqui a equipe de louvor, os líderes das sociedades internas e do conselho e da junta diaconal. E nós estamos aqui para bendizer o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você esteja aí conosco através desta plataforma do YouTube, para que juntos nesta manhã possamos dizer ao Senhor muito obrigado. E dizer acima de tudo que nós cremos na fidelidade do nosso Deus e sabemos que Ele estará conosco durante a nossa caminhada. A palavra é de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito durante esses 115 anos na vida dessa igreja. Essa igreja tem sido realmente um instrumento aqui nessa cidade e para tantas cidades aqui vizinhas. Essa igreja tem sido realmente uma bênção, mas eu gostaria de destacar, porque eu estou aqui nessa igreja há mais de 30 anos, mas esses 20 anos, esses últimos 20 anos, realmente têm sido anos assim muito abençoados. Deus nos presenteou com um homem que tem uma visão missionária. Pastor Anderson, durante esses 20 anos, ele mudou a visão dessa igreja. Essa igreja tem tido uma outra visão de realmente fazer aquilo que Jesus ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E durante esses 20 anos, nós temos recebido do presbitério, do Supremo Concílio, um certificado de fidelidade, porque essa igreja tem sido fiel na entrega rigorosamente, religiosamente. Todos os meses nós enviamos ao presbitério e ao Supremo Concílio o nosso dízimo. Por isso essa igreja goza de um privilégio de ter realmente a sua situação financeira, uma situação financeira realmente confortável, porque nós temos sido fiéis. Nós cobramos fidelidade, mas nós temos sido fiéis. Então nós louvamos a Deus, porque essa visão veio de um homem de Deus, um homem que tem essa visão. O pastor Anderson realmente tem sido esse instrumento de Deus, e essa igreja tem seguido rigorosamente essa ordem de Jesus, de ser fiel nos seus dízimos, e nós temos ido a tantos lugares. Essa igreja tem estado em tantos países, em tantos lugares, não só no Brasil, mas em várias partes desse mundo. Eu só quero citar 3 momentos desse. Nós temos ido lá no Bahrein. Nós temos abençoado a vida do nosso irmão Daniel, que tem sido ali um instrumento de Deus ali naquele lugar. E nossa igreja tem abençoado realmente a vida daquele homem. Nós louvamos a Deus porque nós temos ido também ali na África. Ali na África tem o estado do Cunene, ali uma cidade chamada Ondiva. E ali tem uma igreja do pastor Antônio Gula, que nós tivemos lá algum tempo atrás, visitando aquele país, visitando aquele estado, aquela cidade, aquela igreja, e nós pudemos ver ali uma situação que realmente mexeu com cada um de nós. Nós saímos de lá realmente tristes, porque vimos ali milhares de crianças debaixo de árvores, de pés de mangas, no meio da lama, estudando, e aquilo mexeu muito com nós. E nós realmente chegamos aqui e conversamos com o conselho dessa igreja, e o conselho prontamente disse: vamos ajudar na construção de um colégio ali, porque já era um projeto do pastor Antônio Nigula, daquela igreja, do conselho daquela igreja, e essa igreja abraçou esse projeto, e nós estamos lá, construindo. Já está assim numa fase bem adiantada. Se não é esse problema que nós estamos atravessando, com certeza já estávamos lá inaugurando algumas salas para acolher aquelas crianças e tirar aquelas crianças daquela situação terrível que elas se encontram ali. A construção de hospitais, de um hospital está sendo planejado,
consultório odontológico, enfim. Essa igreja está lá, presente naquele país, ali naquela cidade, naquela igreja. E com a graça de Deus, vamos concluir aquela escola. E aquilo vai ser uma indústria de vidas ali, para abençoar aquelas vidas. E nós vamos levar aquelas crianças para a presença do nosso Deus. Também lembramos que aqui no Mato Grosso nós temos a cidade de Dourados. E essa igreja tem estado lá, tem ajudado ali. Ali tem a missão Kaiowá. São índios. E a situação ali é uma situação realmente deplorável. E nós, há vários anos, temos ido lá e temos ajudado naquele trabalho tão importante para aqueles índios. Temos ajudado, construindo, reformando, ajudando aquele povo ali a vencer aqueles momentos difíceis ali que eles têm atravessado ali. Nós também queremos louvar a Deus porque o pastor Anderson trouxe a visão de um bazar missionário. E há alguns anos temos realizado esse bazar. E mais ou menos aí nós arrecadamos aí durante esses anos, 5, 6 anos, cerca de 600 e poucos mil reais. Irmãos, tudo investimos na missão, em missões. 100% desse dinheiro é para missões. E esse dinheiro tem sido espalhado por vários países, por várias pessoas, várias igrejas, reformas, construções, e pessoas têm sido abençoadas com esses recursos. Então nós louvamos a Deus, porque realmente é uma visão que Deus colocou na vida do pastor Anderson, e ele trouxe essa visão para a igreja, e a igreja abraçou essa ideia, e essa igreja tem cada dia mais tido essa visão de realmente fazer missões. Então nós temos sido realmente muito abençoados. Nós temos feito todos os anos, com orientação, com a bênção de Deus e com a visão do pastor Anderson, várias viagens missionárias. Nós temos já realizado alguns anos. Eu só vou lembrar da última que nós tivemos ali no estado do Pernambuco, ali na cidade chamada São José do Belmonte. Ali tem uma missão chamada Fonte do Deserto, que é assistido e cuidado pelo pastor Neto, um homem de Deus, com a visão de Deus. Esse homem tem sido ali um instrumento naquela cidade, naquele lugar. E essa igreja, essa primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu, está lá, ajudando. Estivemos lá e levamos muita coisa. Eu me lembro que nós caminhamos por uma trilha e foram muitas cestas. Me lembro daquela cena, pastor Anderson, de vendo aquele povo, mais de 30 cestas, só para uma igreja que existe no local lá. E nós estávamos lá, e aquilo realmente mexe com a gente e enche o coração da gente, a gente poder ajudar aquelas pessoas tão carentes naquele lugar ali. Nós louvamos a Deus porque nessa igreja tudo funciona. Eu louvo a Deus porque o pastor Anderson, ele tem um prazer, ele tem uma alegria de ver tudo funcionando. E ele faz parte de tudo. Ele está na SAF, na UPH, na UPA, na UPJ, ele está no departamento infantil. Ele é uma bênção na vida dessa igreja. Então eu louvo a Deus porque essa igreja realmente tem as suas sociedades que tudo funciona e todas funcionam realmente com muita força. Nós temos uma OPH forte, nós temos uma SAF muito forte, uma mocidade abençoada, uma UPA abençoada, nós temos um departamento abençoado, a UPJ que é cuidado pela nossa irmã Vera, que tem realmente sido instrumentos de Deus para abençoar a vida dessa igreja. Nós queremos louvar a Deus porque temos vários ministérios, Ministério da Terceira Idade, Ministério de Casais, Ministério de Missões, e tudo funciona maravilhosamente bem, e funciona com esse pensamento, de realmente abençoar vidas. Temos o consultório odontológico, projeto Mão na Massa, que é feito pelo presbítero Tiago, que tem realmente abençoado tantas famílias têm sido abençoadas com esse projeto, reforma, construções. Nós louvamos a Deus pela vida do Magno, que é o nosso missionário de missões urbanas. O Magno tem sido um instrumento de Deus. Então, Magno, que Deus te abençoa. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Você tem sido um instrumento de Deus, levado muitas pessoas para o encontro com o Senhor. Uma escola dominical forte, abençoada. Estamos com saudade de ver a escola dominical funcionando. Nós louvamos a Deus porque os professores realmente são homens e mulheres
preparados para ensinar. Então nós louvamos a Deus para a escola dominical, na pessoa da nossa irmã Micheline, que tem sido realmente uma bênção na vida dessa igreja. A minha última palavra é louvar a Deus, porque essa igreja, esse ano, está com um tema mais oração. E isso realmente tem fortalecido a vida dessa igreja. Então, pastor Anderson, mais uma vez, parabéns por essa visão, parabéns por esse tema. Realmente nós temos tido aqui todos os meses, uma vez por mês, nós temos tido um encontro chamado Café da Comunhão, aonde essa igreja tem orado mais, onde essa igreja tem buscado mais. E nós podemos ver que cada mês estava enchendo cada vez mais, porque a igreja está tendo essa visão de orar mais. E eu quero louvar a Deus, porque o que eu estou percebendo é que esses últimos 20 anos, essa igreja realmente tem sido os melhores anos da vida dessa igreja, porque realmente tudo nessa igreja funciona, e essa visão de realmente ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então que Deus realmente encha essa igreja cada dia mais, e que o pastor Anderson continua com essa vontade, com esse desejo de conduzir essa igreja para fazer esse trabalho, ir por todo mundo e pregar o evangelho, orar mais, uma igreja forte, determinada a fazer mais para o Senhor. Então nós vamos orar, clamando ao Senhor, para que nos dê força, nos dê realmente ânimo, nos encoraja e acende esse fogo cada vez mais no nosso coração, para fazermos cada dia mais, com mais vontade, com mais desejo, de ver realmente essa igreja caminhando do jeito que tem caminhado, fazendo a obra do Senhor em tantos lugares. Vamos orar, nosso Deus, nós queremos te louvar por este momento. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para nos render graça do Senhor, porque há 115 anos essa igreja está plantada neste lugar, e essa igreja tem realmente feito aquilo que o Senhor tem pedido, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Essa igreja tem ido a tantos lugares, essa igreja tem ajudado tantas pessoas, essa igreja tem abençoado tantas vidas. Então nós te louvamos ao Senhor pela vida do pastor Anderson, que tem sido, Senhor Deus, durante esses 20 anos, tem sido um instrumento nas suas mãos, um instrumento aqui para essa igreja. Ele mudou a visão dessa igreja. Então nós louvamos ao Senhor, porque hoje nós temos um conselho forte, uma junta de coronel forte, sociedades fortes, ministérios fortes. Essa igreja realmente tem tido uma outra visão de pregar a palavra do Senhor. Então nós te louvamos, Pai, porque realmente o Senhor tem nos ajudado, e nós queremos clamar ao Senhor. Continua nos ajudando, Pai, continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, nos ajudando, porque nós queremos fazer a obra do Senhor, e para fazer a obra do Senhor, precisamos da sua bênção, precisamos da sua ajuda, precisamos desse encorajar do Senhor, para fazermos a sua obra. Queremos fazer o melhor, queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Então usa as nossas vidas, tenha misericórdia de nós, e nós queremos, ó Pai, que neste momento o Senhor use as vidas, as mensagens cantadas, as mensagens faladas, a vida do pastor Antônio Gula, essas mensagens que vamos ouvir, que realmente enchem o nosso coração e nos deixa cada vez mais desejosos de uma vida mais pura, mais santa diante do Senhor. Escuta a nossa oração, atende o nosso clamor, porque nós oramos no nome maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador, hoje e eternamente. Amém. Cantemos ao único que é digno do nosso louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. ao único
Senhor. A ti, ó Rei Jesus, adoramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Cante conosco, ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. A ti, ó Rei Jesus, adoramos. A ti, ó Rei Jesus, Forte, Senhor. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser. Mais uma vez, adoramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. O Senhor se faz presente neste lugar. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o louvor. Sinta a unção do Senhor, sinta a presença do Senhor. Ele é único digno de adoração. Em nome da nossa escola dominical e nesse culto de gratidão a Deus pelos 115 anos de existência da nossa igreja implantada aqui em Manhuaçu, nós saudamos cada um de você, ouvinte da palavra do Senhor nesta manhã. Rogamos a Deus a presença dEle, que a paz do Senhor Jesus possa invadir o seu coração nessa manhã e que essa paz possa encontrar guarida no seu coração. A Deus toda a honra e toda a glória. Eu convido você, neste momento, para que possa abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, onde faremos a leitura dos versículos 13 a 20. E mesmo aí no aconchego do seu lar, eu peço a você que pegue a sua Bíblia. Desfrute do privilégio de termos a palavra do Senhor nas nossas mãos. Leiamos. Confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros
Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós vamos agora entoar com bastante entusiasmo em louvor a Deus o hino de número 300. Cumprimento a amada igreja com a graça e a abundante paz do Senhor. Que o Senhor Deus possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Sou o João Batista, presidente da Junta Diaconal da IPM, e é um prazer muito grande estar participando da comemoração dos 115 anos de organização desta igreja nesta cidade. Foi a primeira igreja evangélica implantada em solo manhuaçuense. E milhares de pessoas ouviram falar da palavra de Deus através dos trabalhos realizados por esta igreja. E ao mesmo tempo que nós temos o privilégio de participar desses 15 anos, nós, como igreja atual,
temos a responsabilidade de passar, de continuar repassando o Evangelho de Jesus para as futuras gerações. Os nossos pais nos passaram o Evangelho de Cristo e nós temos a obrigação de passar este mesmo Evangelho para as futuras gerações, para que outros anos venham comemorar a igreja. Nós vamos fazer neste momento uma oração de agradecimento pelos 115 anos da nossa amada igreja. Você aí na sua casa, que você possa, junto comigo, no seu amém, interceder a Deus, confirmando a nossa oração. Oremos. Senhor, Deus e Pai, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai querido, por esta manhã que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nesta manhã, louvando, agradecendo e exaltando o Teu santo e precioso nome, pelos 115 anos da nossa amada igreja. Obrigado, ó Pai querido, porque há 115 anos foi plantado a semente do Evangelho nesta cidade. E de lá para cá, este trabalho foi florescendo, este trabalho foi dando frutos, e almas foram se rendendo aos Teus pés. E milhares de pessoas, ó Pai querido, puderam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus e aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Obrigado, Pai querido, porque nós temos o privilégio de estar participando da Tua igreja. Obrigado, Pai querido, que agora, em nome da junta diaconal da nossa igreja, nós estamos agradecendo pelo privilégio e ao mesmo tempo da obrigação de continuar levando o cajado do Evangelho às futuras gerações. Que o Senhor possa estar recebendo o nosso culto, que o Senhor possa estar recebendo todos os atos deste culto, e que o Teu nome seja engrandecido por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará ainda em nosso meio. Ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Em nome dos coordenadores da UPJ e de todos os sócios, eu quero fazer aqui um agradecimento ao Senhor pelo que a nossa igreja tem sido até agora, e hoje comemorando 115 anos de organização. O Senhor fez dessa igreja uma igreja vitoriosa, porque é uma igreja missionária, é uma igreja que tem o poder da oração e é uma igreja também evangelizadora. E que todos nós, membros dessa igreja, possamos exercer com excelência o nosso papel como verdadeiros cristãos, para que essa igreja cresça sempre na presença do Senhor. Eu vou fazer aqui uma síntese histórica da organização da IPM. A IPM, Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, foi organizada em 7 de junho de 1905, sendo a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá a sua igreja-mãe. Os pastores implantadores do trabalho presbiteriano em Manhuaçu, que atuaram a partir de 1901, foram o reverendo John Melry Caio, o reverendo Matatias Gomes dos Santos. No dia da organização, foram arrolados 44 membros. Os primeiros líderes foram João Jacó Eringer, Antônio Goulart de Faria, diáconos Antônio Francisco Xavier e Lino Luiz da Silva. Foi o presbitério do Rio de Janeiro, o presbitério organizador da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, o qual nomeou a seguinte comissão organizadora: reverendo Matatias Gomes dos Santos, reverendo Franklin do Nascimento, reverendo Álvaro Reis e o presbítero João Leandro de Faria. No dia da organização, foi arrolado como membro correspondente da comissão presbítero Cristiano César. Essa comissão foi presidida pelo reverendo Franklin do Nascimento, que se tornou o pastor organizador. Neste dia, a igreja recebeu o nome oficial de Igreja Evangélica Presbiteriana de Manhuaçu. O primeiro pastor foi o reverendo Manuel Alves de Brito,
que pastoreou de 1906 a 1908. Ele vinha, em média, 6 vezes em 3 anos para dar assistência à igreja. A IPM, em sua caminhada histórica, foi pastoreada por 30 obreiros, sendo que o pastoreado mais curto foi do reverendo Ademar de Oliveira Godoy, por 5 meses, e os 2 mais longos, reverendo Antônio Godoy, por 12 anos, e o reverendo Anderson Sattler, por 20 anos. Na primeira reunião da sessão da igreja, em 9 de junho de 1905, tomou-se a seguinte decisão importante: fica determinado que a coleta do primeiro domingo do mês, dividida em partes iguais, seja para as missões nacionais e seminário presbiteriano, e as dos outros domingos para as despesas da igreja. Isso comprova que a IPM nasceu com visão missionária e preocupada com a boa formação dos seus obreiros. Com o desejo de contribuir na educação humana, a IPM criou o Ginásio Evangélico de Manhuaçu, em 1º de março de 1923, o qual funcionou até 1930. A IPM gerou, até hoje, 7 filhas espirituais, que são elas: Igreja Presbiteriana Breder, Igreja Presbiteriana de Caputira, Igreja Presbiteriana de Reduto, Igreja Presbiteriana de São Pedro do Havaí, Segunda Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, Terceira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e Monte Sião, em Santo Amaro de Minas, distrito de Manhuaçu, comprovando assim a sua ampla visão evangelizadora. Na história da IPM, há o registro da edificação de 3 templos, a saber: primeiro templo, construído em 1905, na Barra do Jequitibá, hoje Reduto, em terreno doado pela irmã Madalena Elizabeth Berbert Eringer. Segundo templo, inaugurado em 10 de agosto de 1912, na cidade de Manhuaçu, em terreno doado pelo presbítero Benjamin Napoleão de Abreu. Esse templo foi remodelado em 1928 e demolido em 9 de junho de 1974 para dar lugar ao terceiro templo, que é o atual. Terceiro templo, em 12 de agosto de 1973, lançou-se a pedra fundamental e em 7 de junho de 1980, o templo foi inaugurado, sendo o arquiteto o Dr. Diniz Prado Azambuja e o pastor construtor, o reverendo Antônio Sperber. No período de 2003 a 2005, foram feitas obras de adequação arquitetônica para as comemorações do centenário, em 7 de junho de 2005, sob direção do reverendo Anderson Sattler. Atualmente, a igreja possui 3 congregações nas cidades de Santana do Manhuaçu, Simonésia e São João do Manhuaçu, e um ponto de pregação em 3 barras no município de Simonésia. A sede e as congregações possuem hoje 806 membros maiores e 213 menores. Todas as sociedades internas estão em pleno funcionamento, bem como as escolas dominicais e vários ministérios. Os seus compromissos financeiros oficiais estão todos em dia, possibilitando muitos apoios na área missionária e social, o que é fruto da fidelidade e da regularidade na entrega dos dízimos e ofertas. Só temos a dizer de todo o coração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, eu cumprimento a amada igreja nesta manhã de domingo, com a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Ademir Júnior, eu não sou, mas estou como orientador e professor da UPA. Ao meu lado aqui está o atual presidente da UPA. E no teclado nós temos a nossa vice-presidente, a Emanuele Temer, né? Gostaria também aqui de lembrar dos demais orientadores, o Paulo Eduardo, o Emanuel,
o nosso conselheiro Fábio Emerick, e também uma pessoa que se propôs a ajudar, que é a nossa querida amiga Natiane, que não vai poder continuar, né, por motivos pessoais, porque ela mudou da nossa cidade. E neste momento nós vamos fazer uma oração de gratidão pelos 115 anos de organização da Primeira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. E nesta manhã, ó Deus, nós elevamos o nosso pensamento a Ti em atitude de gratidão pelos 115 anos da nossa querida e amada Igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Te somos gratos também, ó Pai, pela vida de todos os pastores, missionários, evangelistas que aqui passaram, ó Pai, sempre pregando, ó Pai, e ensinando a Tua palavra, ó Pai, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta. Ó Deus querido, lembramos também dos presbíteros, dos diáconos, que também passaram por essa igreja, que comporam, ó Pai, a liderança dessa igreja, que sempre buscaram, ó Pai, no Senhor, a orientação para estar abençoando a vida da nossa igreja. Lembramos também de todos os membros, ó Pai, que por aqui passaram, nesse período de 115 anos. Quantos bons exemplos, Pai, nós temos. E eu, em especial, cito o exemplo de minha mãe, que me ensinou, Pai, a Tua palavra, que me ensinou a amar o Teu evangelho. Ó Deus querido, eu te peço também que o Senhor esteja nos abençoando e continuando sendo presente em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, no período que o Senhor ainda nos der, levar a Tua palavra aonde quer que seja, principalmente aqui na nossa cidade, que possamos ser um bom exemplo de Cristo e que através da luz que refletimos do Senhor, nós podemos clarear a escuridão que permeia tantos corações perdidos nesta cidade. Ó Deus querido, eu te peço que Você esteja abençoando a cada departamento interno desta igreja, em especial, ó Pai, aquele cujo qual eu trabalho, que é a UPA. Aos adolescentes, ó Pai, desta igreja, que precisam tanto de Ti, neste momento da sua vida. É um momento, ó Pai, adolescência, em que a pessoa passa por várias mudanças, há várias dúvidas, há questionamentos. E nesse momento, ó Pai, só a Tua verdade pode guiá-los para o caminho correto. Por isso, ó Pai, eu te peço uma bênção especial sobre a vida da UPA da nossa igreja. Ó Deus querido, continue conosco no decorrer deste culto e aceita a nossa gratidão. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui na manhã desse dia esse de domingo, o qual nós estamos comemorando os 115 anos de organização de nossa igreja. Nós, da UPH, estamos felizes de estar participando deste momento. Queremos cumprimentar aos pastores desta igreja, a junta diaconal, o conselho dessa igreja, pela dedicação e como tem conduzido os trabalhos de nossa amada igreja. Eu convido a todos para que possamos abrir as nossas Bíblias, 1 Pedro 2, os versículos de 1 a 10. Mesmo você aí no seu lar, possa estar abrindo as suas Bíblias e lendo junto conosco neste momento. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação,
se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principalmente pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ler novamente o versículo 9 e o versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos ter agora, neste momento, 2 louvores. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui neste dia para celebrar o nosso Deus por mais um ano de organização dessa igreja que tanto nos abençoa. Meu nome é Rebeca, eu sou presidente da União Presbiteriana de Mocidade dessa igreja e eu estou aqui hoje representando os jovens. Nós louvamos ao nosso Deus, sabemos que a igreja ela não é feita de templo, mas de pessoas. Então vamos declarar nesse momento sobre o reino dos céus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, tu és o nosso Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, não tem misericórdia, justiça e igualdade.
poderoso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, erga sua voz. Pra dizer que tu és o rei, só tu és, só tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, o nosso Senhor. Ele é o Rei, o nosso Rei. Dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, o nosso Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Uma vez, teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Dizer que tu és o Rei dessa igreja, o Rei da nossa vida, para dizer que tu és o Senhor, o Rei da presbiteriana de Manhuaçu, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra essa igreja. Aleluia. Nós vamos cantar uma música agora. Queria que você pensasse nesse momento, como está a sua vida e aonde você tem guardado o seu coração. Seu coração possa estar escondido nas asas do Pai, no Deus de amor. Esconde dentro de ti, cobre-me com asas de cante novamente, esconde-me. Esconde-me dentro
Cante, Senhor. Confie nessa palavra e cante. No agitado mar, por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor do céu. Irmãos, meu nome é Pamela e eu sou uma das orientadoras da UCP. Para nós, é um privilégio enorme poder cuidar das crianças da nossa amada igreja. Graças a Deus, podemos comemorar 115 anos da nossa amada igreja, com muita alegria e gratidão a Deus. Nossa igreja tem pregado o Evangelho e feito discípulos nessa vasta região do leste de Minas. O clipe a seguir mostrará as homenagens das 7 igrejas filhas. Agradecemos os depoimentos de seus líderes. Após o clipe, louvaremos a Deus, declarando que somos a igreja curando, ensinando e pregando o Evangelho. O louvor diz ainda que somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Parabéns, IPM. Rumo aos 116 anos, com fé e coragem. Estamos hoje tendo a grata satisfação, a grande bênção do Senhor Deus, de estarmos aqui presenciando os 115 anos da igreja de Manhuaçu. Esta igreja é uma igreja que tem sido próspera, tem trabalhado muito e continuará, com a graça de Deus, sendo próspera. Nós, como filhos desta igreja, a igreja Breder, é uma das primeiras filhas, e nós louvamos o nome do Senhor por esta data tão comemorativa e agradecemos, porque o Senhor
tem abençoado a igreja presbiteriana, dado a ela muitas bênçãos, e nós aqui temos agora recebido essas bênçãos também como Igreja Breda, a filha, com 99 anos, isso é graça de Deus. A Deus toda a glória por esta comemoração, 115 anos. Gostaria de ler uns versículos do Salmo 138, que fala sobre ações de graça. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei perante o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Senhor, continua abençoando a tua igreja sobre a face da terra. Abençoando essa igreja, Deus, que tem trabalhado. As suas filhas, são várias, são muitas filhas. E isto é bênção do Senhor. Houve prosperidade, houve crescimento. Que a tua graça continue na tua igreja, Deus. A igreja presbiteriana do Brasil, e muito especial a igreja de Manhuaçu, as igrejas filhas que rendem graça por esta data tão comemorativa, tão feliz. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Eu, como filho da Igreja Breda, Oral Carlos Lins, presbítero há 60 anos, estou aqui com muita gratidão para poder dar esta mensagem de gratidão a Deus. E mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, pois é o Deus que nos abençoa e nos dá tudo de bom. A Ele toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Graça e paz. Com muita alegria venho transmitir em nome da Igreja Presbiteriana em Reduto um forte abraço à Igreja Presbiteriana em Manhuaçu pelos seus 115 anos de organização eclesiástica. Tive o privilégio de trabalhar nesta igreja como evangelista há uns anos atrás e me lembro desta igreja com as mesmas palavras que o apóstolo Paulo se lembrava da igreja em Tessalônica. Quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, nos versos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E com exatamente essa lembrança, uma igreja operosa, a lembrança de uma igreja firme na fé, a lembrança de uma igreja decidida a propagar o reino de Deus, que eu oro pelos irmãos e que a Igreja em Reduto ora pelos irmãos, agradecida, porque é pelo empenho de vocês que nós hoje existimos. Que Deus abençoe grandemente a esta igreja, o seu pastor reverendo Anderson, ao conselho desta igreja, que juntos, com tanta sabedoria, dedicação e amor, tem se empenhado pelo reino e obra de Deus aqui em Manhuaçu, região e até em outros países. Que a graça de Deus continue abençoando vocês grandemente. Parabéns, que Deus os abençoe. Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rogério e gostaria de ler um texto que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A Igreja Presbiteriana em Caputira louva a Deus e parabeniza a Igreja Presbiteriana em Manhuaçu pelos seus 115 anos de bênçãos. Parabéns, mamãe. Sim, mamãe, porque há quase 98 anos essa igreja sentiu dores de parto e deu à luz a Igreja Presbiteriana em Caputira. Nesses quase 98 anos tem havido comunhão e parceria entre mãe
rogamos a Deus que essa igreja continue nos próximos 115 anos produzindo bons frutos todos os dias e gerando novas filhas para a glória de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e tendo sempre Jesus como o cabeça dela. Por falar em cabeça, o texto lido fala da soberania, governo de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre sua igreja, a igreja remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais, o texto também está falando de amor e intimidade profundos de Cristo com a sua igreja. Jesus tem sido o Senhor e tem amado a igreja presbiteriana em Manhuaçu. Parabéns. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa igreja, por todos aqueles que passaram por ela. Ó Deus, e por esses que estão fazendo história e por aqueles que irão ainda ser salvos. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. E que essa igreja continue se esvaziando de si mesma e seja sempre cheia do poder do Espírito Santo. Ó Pai, que continue sendo essa igreja abençoada e abençoadora. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Nossa palavra é de homenagem e gratidão a Deus pelos 115 anos de organização da Igreja Presbiteriana em Manhuaçu, que ao longo desses anos tem sido uma agência de salvação em nossa região. A Igreja Presbiteriana em São Pedro do Avaí, uma das filhas desta amada igreja, gerada no coração da igreja, não poderia ficar de fora nesse momento tão especial em nossas vidas, nesta data. Nossa palavra é de gratidão ao nosso Deus. Esta é a festa da gratidão do nosso coração, por saber que Deus esteve, está e vai estar durante todos os anos da nossa vida. Ele vai estar conosco aqui na terra. A gratidão que brota de nossos corações é por saber que Deus sempre tem nos abençoado e podemos dizer como pessoas e como igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Que nos próximos anos a graça do Senhor continue sendo visível em nossas vidas, que o amor do Pai nos leve a fazer mais discípulos, que a ação do Espírito Santo em todos nós leve a proclamarmos a libertação dos cativos e o perdão que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor se deu em favor dos nossos pecados. Falo em nome de cada membro da IPP em São Pedro, que com certeza gostaria de dizer também: parabéns, Igreja Mãe, que o Eterno Pai continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja, esse conselho e todas as suas sociedades internas. Parabéns por mais um ano de existência. Amém. Parabenizamos a primeira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu pela sua história, no decorrer dos anos, a sua importância nesta região e o grande trabalho evangelístico que essa igreja tem feito, tanto nacionalmente como internacionalmente, e especialmente na vida da segunda Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Parabéns a esta amada igreja, ao seu conselho, aos membros dessa igreja. Que Deus assim continue abençoando, ela possa continuar sempre sendo essa grande agência missionária como tem sido. Queridos, estamos aqui passando para parabenizar aí a primeira igreja, 115 anos de trabalho intenso, de plantação de igreja, de uma história missionária. Então nós estamos passando aqui como terceira igreja presbiteriana, manifestando aí o nosso carinho e o nosso desejo de que esse trabalho perdure, de que esse trabalho continue,
a fazer sempre o melhor, a se importar com os necessitados, a se importar com missões, a investir naquilo que até aqui tem sido investido de maneira correta, intensa. Então que o Senhor abençoe e guarde a vida da igreja, do conselho, do pastor, dos membros aí, sejam encorajados a continuarem essa história. Deus abençoe e parabéns aí pelos 115 anos. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, reverendo Adenilson, e a Igreja Presbiteriana Monte Sião em Santo Amaro de Minas, parabeniza a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu pelos seus 115 anos de existência, desde o dia 7 de junho de 1905, proclamando o Evangelho da Salvação neste lugar. Agradeço a Deus também por essa igreja, por ser a primeira igreja que eu pastoreio, como pastor auxiliar designado para a congregação Monte Sião em Santo Amaro de Minas. Agradeço a Deus pela vida do reverendo Anderson Sattler, pelo conselho dessa igreja, pela junta diaconal. Graças a Deus por essa agência de salvação neste lugar. Em Atos 9:31 está escrito que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja cresceu, gerou filhas, gerou congregações e continua prosperando na região. Que Deus abençoe a cada membro, que eles continuem testemunhando Jesus Cristo em suas vidas, que eles continuem sendo discípulos verdadeiros, que proclamem o Evangelho da salvação por onde quer que eles andarem. Que Deus abençoe. Amém. Essas cidades, povoados e aldeias, gloria a Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Toda essa cidade, povoados e aldeias, percorrerão, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Os trabalhadores, somos seu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando toda parte. Somos tuas mãos, orando e abençoando. Somos seus olhos, a procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, orando e abençoando. Somos seus olhos, a procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Cante conosco. Todas as cidades,
dia, queridos irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui, para estar agradecendo a Deus pelos 115 anos de existência dessa igreja. Como presidente da SAF, eu quero dar os parabéns à nossa amada igreja e quero dizer que neste privilégio, minha bisavó foi a Madalena Elizabeth Berber Theringer, e na casa dela que começou essa amada igreja. E no seu terreno é que também teve o primeiro templo, lá na Barra do Jequitibá. E isso é um privilégio muito grande. Meu pai trabalhou aqui, minha bisavó, Ana Goulart, foi a segunda presidente da SAF. E eu, como presidente atual, eu fico assim, me sinto muito feliz. E agradeço a Deus pela existência dessa igreja. A minha família toda está muito ligada aqui a essa igreja missionária, que já tem 7 filhas, e nós desejamos que Deus esteja abençoando para que mais e mais filhas possam ser geradas por essa igreja. Vamos então, neste momento, estar agradecendo a Deus pelos 115 anos de existência da mesma. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por estar aqui na Tua presença. Esse é um privilégio muito grande, Senhor, para estarmos aqui te louvando, glorificando o Teu nome por esses 115 anos de existência desta amada igreja. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, que o Senhor continue abençoando, que milhares e milhares de vidas, ó Pai, ainda sejam alcançadas através de cada membro, de cada filha desta igreja também, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por este privilégio. Abençoe, Senhor Deus, que cada dia mais possamos trabalhar, ó Pai, para a Tua glória e honra, para o crescimento do Teu reino sobre a superfície da terra. Nós te louvamos, te agradecemos por este privilégio, pela existência dessa igreja, pelos pastores, os presbíteros, diáconos, pelas sociedades internas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos ministérios da mesma. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas filhas que estão também trabalhando em prol do Teu reino. Que o Senhor continue conosco, sustenta-nos nas Tuas mãos e obrigada em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pelas sociedades internas da nossa igreja que estão participando deste culto, e chegou o momento da mensagem. O nosso projeto era que o pastor Antônio Nigula, lá de Angola, estivesse aqui conosco. Nós já tínhamos agendado com ele já tinha agendado também, mas em virtude da pandemia que atingiu o mundo inteiro, ele não pôde estar presente, mas ele vai pregar nesse culto. Ele fez a pregação lá no sul de Angola, na cidade de Ondiva, na igreja presbiteriana do Cunene, e eu tenho certeza que o pastor Antônio Nigula tem uma palavra ao seu coração. Eu gostaria que você agora se ligasse mais nessa palavra, pudesse ficar atento, como assim, sedento da palavra do Senhor neste momento. Eu tenho certeza que o nosso irmão, ele preparou, da parte de Deus, algo especial para o seu coração, agradecendo a Deus os 115 anos desta igreja. Então, que Deus nos fale poderosamente nesta manhã, através do seu servo. Um grande abraço, minha família, meus irmãos, minhas irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui e poder endereçar aos irmãos uma palavra que vem do coração de Deus para todos nós. Mas antes, gostaria muito agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar mais uma vez com os irmãos ali em Manhuaçu, e com todos os irmãos que nos assistem em várias plataformas. Para mim é um privilégio enorme e uma gratidão muito grande. Tive o privilégio de estar convosco nos 112 anos, em 2017, mais ou menos 3 anos atrás,
E hoje estar aqui nos 115 anos é um privilégio muito, muito grande. Sou grato a Deus, sou grato ao conselho da igreja, sou grato a essa maravilhosa igreja de Manhuaçu, e para já as minhas felicitações pelos 115 anos da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. São realmente 115 anos de muito trabalho, do testemunho do Evangelho, e isto não tem comparação. Parabéns a toda a igreja, parabéns a todos vocês, parabéns a todos os membros, a liderança, parabéns a todos que dedicadamente têm se consagrado para esta grandiosa obra. Trago saudações da minha família e as felicitações da Igreja Presbiteriana Central do Cunene, que muito vos ama, que muito agradece a nossa parceria, a nossa cooperação e esta nossa caminhada juntos de há mais de 3 anos. Nós somos igreja hoje aqui 3 anos, graças a essa cooperação que temos com esta maravilhosa igreja. A vossa história tem tocado a África, a vossa história tem tocado as nossas vidas. Os 115 anos da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu, tem trazido bênçãos para a África, para Angola, para o Cunene e para Ondiva. Por isso estamos aqui hoje a endereçar estas felicitações a partir do nosso templo aqui em Ondiva, que, como todos devem saber, foi adquirido graças à doação que veio dali de Manhuaçu. Queria partilhar com os irmãos uma palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 12, versículos 11 a 12. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12. Está escrito na infalível e poderosa palavra de Deus o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. Amém. Querida igreja, preciosos irmãos e irmãs, quero trazer um tema para essa pregação: sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. Paulo escreve aos Romanos, lançando as grandes doutrinas das Sagradas Escrituras. Como eu sempre digo, a carta aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos que as Escrituras nos oferecem. E Paulo nos traz nessa carta as grandes verdades sobre a salvação pela fé, sobre a santificação, a justificação, a glorificação, o perdão dos pecados, mas sobretudo Paulo fala nos últimos capítulos dessa sua carta acerca da nossa conduta como crentes, como igreja, a nossa vida cristã, a nossa maneira de paripetear na terra. E então ele traz recomendações específicas tocantes à nossa conduta cristã. E neste trecho específico que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo apela a uma vida cristã fervorosa, uma vida cristã apaixonada, uma vida cristã ebuliente, uma vida cristã intensa e ativa. E ele diz:
sede fervorosos no Espírito. O apóstolo Paulo aponta para uma vida cristã transbordante, contagiante, diligente e gloriosa. O apóstolo Paulo apela para que possamos viver uma vida que realmente possa ser impactante no mundo em que vivemos. Ao mesmo tempo que ele diz, sede fervorosos no Espírito, ele também está a dizer, não sejais vagarosos. Ou seja, ele proíbe todo o tipo de apatia espiritual, todo tipo de vagarosidade espiritual, todo tipo de frieza espiritual. Ele proíbe todas as formas de indolência, todas as maneiras de vagarosidade espiritual, toda a frieza. Ele está a dizer, não podemos ser crentes frios, não podemos nem devemos ser crentes vagarosos, não podemos nem podemos ser crentes indolentes. Temos de ser crentes fervorosos, cristãos fervorosos, uma igreja fervorosa. Sede fervoroso no Espírito. Ou seja, ele está a dizer, temos de ser uma igreja viva, temos de ser crentes ativos, crentes espiritualmente ebulientes, ferventes, crentes que estão sempre a alta temperatura espiritual. E Paulo nos indica 3 atitudes que devem nos levar a compreender a fervorosidade, a ebulição de um crente. A primeira atitude, ele está a dizer, alegrai-vos na esperança. Neste mandamento não só vemos uma ordem, mas também vemos a maneira como podemos avaliar um crente fervoroso. Ele diz, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos, rejubilai, tende júbilo, tende alegria, tende contentamento na esperança. Ou seja, ele está a dizer que o cristão, mesmo passando em meio a circunstâncias adversas, ele deve se alegrar. O crente em ebulição, o crente fervoroso, o cristão fervoroso, mesmo passando em meio a circunstâncias difíceis, em meio a situações, em meio a adversidades, o cristão comprometido com o Evangelho, o cristão comprometido com a fervorosidade espiritual, ele se alegra na expectativa, ele se alegra na esperança, ele tem alegria por causa da esperança. Em outras palavras, Paulo está a dizer, o cristão, mesmo passando em situações que são difíceis, momentaneamente, ele espera por a vitória, ele espera por algo maior, ele sempre sabe que algo melhor está lhe reservado. Ou seja, a base da nossa expectativa não é porque temos dinheiro na conta bancária, não é porque temos uma vacina de uma certa doença ou temos solução de um problema, não, é porque nós sabemos que temos um Deus, que temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, temos um Deus, temos o El Shaddai, temos o Todo-Poderoso, temos aquele que é o Alfa e o Ômega conosco. Quando nós temos o Alfa e o Ômega ao nosso lado, é claro que nós nos alegramos na esperança, porque sabemos que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos resolver os problemas. Por isso, o cristão fervoroso, o cristão que está em ebulição espiritual, ele não se atormenta com as adversidades. As adversidades não diminuem, não tiram a alegria daquele que realmente é espiritualmente fervoroso. O crente fervoroso não anda perturbado com as calamidades, com as pandemias, com as lutas, com as adversidades. O crente fervoroso não anda preocupado, não anda perturbado
não perde a esperança em meio a lutas, em meio a dificuldades. O crente fervoroso não perde tempo murmurando, chorando por aí, por causa de uma ou de outra dificuldade. O crente fervoroso, ele se alegra por causa da esperança, ele se alegra na esperança. Não é por acaso que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, quando diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. E a palavra sempre traz a ideia de que nunca a tristeza vencerá um crente fervoroso. Nunca a tristeza, nunca as circunstâncias, nunca as adversidades vencerão um crente fervoroso, uma mulher fervorosa, um homem fervoroso, um jovem fervoroso no espírito. Não se deixa derrotar, não se deixa destruir pelas tristezas e pelas adversidades desse tempo. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos na esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A segunda verdade está nesse mesmo versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. A palavra paciência é a tradução de um vocábulo grego, upomone, que significa resistência, que significa perseverança, que significa resiliência, que significa capacidade para suportar adversidades, lutas, desafios, capacidade para permanecer firme em meio a circunstâncias, em meio a adversidades. A palavra upomone traz a ideia de força espiritual para resistir e permanecer inabalável diante das tempestades, diante dos ventos. Daí o apelo e o mandamento do apóstolo Paulo, dizendo: sede pacientes na tribulação. Mas a palavra tribulação também é importante defini-la para compreendermos. Ela traz a ideia de pressão, ser pressionado, ser comprimido, ser apertado. Então a palavra tribulação traz a ideia de aperto, traz a ideia de ser squeezado. A palavra tribulação traz a ideia de aflição, de dor, de sofrimento. Justamente o que estamos a passar agora, exatamente como esses tempos difíceis que vivemos. Economia complicada, saúde ameaçada, vida ameaçada, aperto na família, aperto no lar, no casamento. É isso mesmo que Paulo está dizendo. Em meio a essas circunstâncias, sede pacientes, sede perseverantes, sede resistentes, sede fortes, sede espiritualmente fortes, resistentes, resilientes, e não desistam, não olhem para trás, não recuem. É isso mesmo, a paciência não permite que um crente fervoroso regrida, olhe para trás, recue diante das circunstâncias. Então o Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, está aqui hoje a nos dizer que como igreja somos chamados a ser pacientes na tribulação. Há uma mulher, um homem que é fervoroso no Espírito, ele não recua diante das adversidades, diante da tribulação. Ele não recua, ele não olha para trás, ele não foge, ele não se rende, ele não se entrega. Quem é espiritualmente fervoroso, ele está apto para resistir às tribulações. Sim, ele pode dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou firme em Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou firme com Cristo. Aleluia. Os apertos, as situações adversas, a aflição, a dor, as circunstâncias que apertam a nossa vida, jamais e nunca farão que um homem fervoroso, uma mulher fervorosa no espírito seja abalada
muito menos abatida. Mas crentes vagarosos, crentes frios, crentes frientos, crentes mimosos, esses sim não suportam tribulações, esses sim caem na primeira esquina, esses sim são abalados pela Covid-19, esses sim são abalados quando o casamento está mal. É por isso que nós vemos divórcio por todo lado. Crentes fracos, crentes mimosos, crentes frios preferem desistir do casamento do que lutar por ele. Crentes fracos, crentes frios, crentes frientos preferem fugir das guerras, das lutas. Eles são impacientes, eles não aguentam. Quando o aperto aumenta, eles preferem fugir, preferem desistir, fogem da igreja, fogem do convívio dos irmãos, preferem beber cerveja, preferem fugir para as lanchonetes, preferem ir para a rua, preferem ir para as drogas. Eles escapam, procuram atalhos para a sua vida. Mas aqueles que são fervorosos no espírito, eles suportam as tribulações, eles aguentam pacientemente as lutas, as tribulações. Não é por acaso que o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 3 e 4, dizendo que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem tem fervura, ebulição espiritual, ele se gloria nas tribulações. Está passando tribulações? Então aguenta mais um pouco, meu irmão. Aguenta aí. A esperança deve ser maior que essas circunstâncias que você está a passar. Ele no versículo 4 diz, no versículo 3 ainda diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação traz paciência. Aleluia! E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqueles que são fervorosos no espírito, eles são pacientes e resistem a toda a tribulação. E ele termina dizendo: em meio a tudo isso, não basta se alegrar na esperança, não basta ser paciente na tribulação, é preciso perseverar na oração. E esse é o meu último pensamento: perseverai na oração. Este é o mandamento que ele deixa no final do versículo 12. O crente espiritualmente fervoroso, ele persiste, ele persevera, ele se apega à oração. A oração é o poder pelo qual sustentamos tanto a paciência quanto a alegria. Não é possível ser alegre em momentos difíceis, não é possível ser alegre na esperança, nem é possível ser paciente na tribulação, se nós não perseveramos na oração. O vocábulo proscartereu ou proscartereu significa continuar, significa não desistir, significa permanecer, significa orar sempre, sem desistir, sem parar. Por isso, o apóstolo Paulo está a dizer: o crente fervoroso ora sem parar, o crente fervoroso ora sem desistir. Está difícil? Ora. Está complicado? Ore mais. Está uma situação, parece sem futuro? Ore. A família está complicada? Ore. Parece que não há esperança? Ore. Parece que o mundo acabou? Ore mais. Não há outro caminho. Crente fervoroso sabe que a única maneira de permanecer em fervura espiritual, a única maneira de sobreviver em meio a toda essa confusão mundial é permanecer na oração. Não é desistir da oração, não é pensar que alguém vai orar por você e você está sentado aí no banco. Sabe por quê? Que hoje estamos a celebrar 115 anos dessa igreja? É porque homens e mulheres de oração semearam com lágrimas, e hoje estamos todos a colher o resultado das orações de homens e mulheres que passaram por esta igreja e semearam com lágrimas, com madrugadas, com
horas a fio, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus, buscando a graça de Deus. Eu vim te dizer, meu irmão, minha irmã, você que é membro desta igreja, a maior contribuição, o maior contributo que você pode dar a essa igreja é permanecer de joelho por ela. Seja uma mulher de oração, permaneça em oração, persevere em oração. Ore sempre, ore pela igreja, ore pela expansão do Evangelho, ore pela cidade de Manhuaçu, pelo Brasil, ore pela sua família, permaneça em oração. Somos chamados a ser crentes fervorosos, mas para o efeito devemos ser crentes de oração. Que você seja uma mulher de oração, que você seja um homem de oração. Em meio a estas lutas que passamos nesse tempo, que você seja um homem de oração, que você seja uma mulher de oração. A oração traz alegria em meio à dor, a oração traz força em meio ao fracasso, a oração traz poder em meio à fraqueza, a oração traz vitória em meio à luta, a oração traz vida em meio à morte. A oração é a força que nos move para avançar. A oração é o poder que nos move para não recuar. Este ano da oração, você é pedido para ser uma mulher de oração, um homem de oração, um homem, uma mulher que acorda de madrugada, que horas longas busca a face do Senhor, um jovem de oração, um adolescente de oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja, que esta igreja seja um exemplo de oração no Brasil e nas nações, que a sua vida seja um exemplo de oração, de fervorosidade, de compromisso com a palavra, com o Evangelho, com a oração e com uma vida fervorosa, com uma vida ebuliente hoje e até que Cristo volte. Que Jesus te abençoe rica e poderosamente. Mais uma vez, felicidades a essa igreja. Amém, amém. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final deste culto tão abençoado. Louvado seja o nome do Senhor pela visão missionária dessa igreja. Louvado seja Deus pelas suas sociedades internas, seus oficiais. Louvado seja Deus pelas igrejas filhas. Louvado seja a igreja pela igreja mãe, a igreja de Alto Jequitibá, a igreja avó, a igreja do Rio de Janeiro, que veio a Alto Jequitibá e daqui chegou. E porque através daqui muitas filhas foram criadas. E nós vamos declarar, fechando esse culto, que Deus é fiel, que Deus não muda. Através dos anos Ele está sempre presente. E mesmo que nós não tenhamos condições de fazer uma festa presencial, nós estamos aqui numa festa virtual, porque através da internet nós podemos chegar até você, e através do Espírito Santo nós estamos ligados. E após o hino, o pastor Sérgio, que é pastor colaborador da igreja, vai fazer a oração de encerramento. Após a oração, o reverendo Renato, que é pastor auxiliar, vai impetrar a bênção. E após a bênção, nós cantaremos o tríplice amém. Na hora da bênção, nós, inclusive, o missionário Magno, que trabalha com missões urbanas, que também foi consagrado ao obreiro lá em Belo Horizonte, nós 4 estaremos erguendo as nossas mãos em gratidão a Deus e abençoando esta igreja e toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Adoremos ao Senhor. Cante aí conosco. See
nosso Deus, nosso eterno Pai, o Senhor tem sido fiel para com este ministério, para com esta igreja. A tua mercê tem sustentado e tem guardado desde os primórdios, desde aqueles dias em que aqueles homens e mulheres de Deus cavalgaram até aqui, desde aqueles momentos onde os servos do Senhor tomaram um navio ali na América do Norte, chegaram até o Rio de Janeiro, desde o momento em que os teus filhos se dirigiram até a zona da mata de Minas Gerais. Quantas viagens, quantos tickets de trem, Senhor, em todos esses anos não tem faltado a bênção, a unção e o poder do Senhor. Em todos esses anos não tem faltado membresia, não tem faltado disposição, não tem faltado diáconos, não tem faltado presbíteros, não tem faltado pastores, e o Senhor tem levantado missionários e tem permitido que esta igreja seja alegre mãe de filhas. Te louvamos, Senhor, porque os braços desta igreja têm chegado até o continente africano, os braços dessa igreja têm chegado até a Ásia, os braços dessa igreja têm chegado, Senhor, à América do Norte, América Central, América Latina. Os braços dessa igreja têm chegado até a Oceania, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, e nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um pastor experiente, e que esta semana completou mais um ano de vida. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem ungido, tem capacitado, tem renovado a vida do reverendo Anderson, mesmo além da responsabilidade que ele tem com esta igreja, que não é pequena. Ele também é o presidente do presbitério aqui do Vale do Manhuaçu, ele é o presidente do sínodo, ele é o presidente do conselho de pastores dessa cidade. Ó Deus, renova a Tua igreja, renova as forças do nosso pastor, da sua família, renova as forças de cada um dos obreiros, do conselho desta igreja, da junta diaconal, dos departamentos, Senhor, do Ministério de Missões Urbanas com o missionário Magno, ali as congregações, seja Santana, Simonésia, São João, ó Deus, as novas frentes de trabalho, as igrejas que ainda serão geradas, Senhor, por esta mãe. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem sustentado a Tua igreja, e nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor permanece fiel. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, este culto, esta celebração é para o Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a vida desta igreja e sobre toda a família do Senhor na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus.